Salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje o assunto é o mercúrio, exatamente esse elemento que você pode encontrar em lâmpadas fluorescentes, encontrar em pilha, bateria, até em termômetro. E apesar de você conseguir encontrar aí com certa facilidade, este elemento pode fazer bastante mal à saúde e é um dos tópicos que eu vou abordar hoje. Outro tópico que eu vou abordar hoje são as características peculiares desse elemento, porque ele tem umas características bem interessantes. Então, se você quer saber sobre características, se você quer saber se ele faz mal, como ele faz mal, o que pode acontecer, então você fica até o final do vídeo, combinado? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai ver são as características peculiares deste elemento. Uma característica desse elemento é que ele é o único metal na forma líquida nas condições normais de temperatura e pressão. Como assim, professor? O que é condições normais de temperatura e pressão? Na CNTP, você tem uma pressão de 1 atm e temperatura de 273 Kelvin, que equivale a 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius, eu consigo afirmar que o único metal na forma líquida é o mercúrio. Professora, mas eu já li em alguns lugares que o mercúrio é o único metal líquido na temperatura ambiente. Cuidado! Eu moro, por exemplo, no interior de São Paulo e aqui faz bastante calor. Num dia como hoje, por exemplo, a 32 graus, eu não posso falar que o mercúrio é o único metal líquido. Sabe por quê? Porque a gente tem o césio, que tem uma temperatura de fusão de aproximadamente 28 graus. E além disso, a gente também tem o gálio com uma temperatura de fusão, ou seja, passando do estado sólido para o estado líquido, a 29 graus. Então, aqui, hoje, a 32 graus, eu teria o mercúrio, eu teria o gálio e o césio em sua forma líquida. Por isso que eu falo que o mercúrio, ele é o único metal que se apresenta em forma líquida na CNTP, ou seja, se eu pensar em temperatura, a 0 graus Celsius. Beleza, gente? Uma segunda característica bem interessante do mercúrio é a tensão superficial. Professora, mas o que é tensão superficial? Eu já tenho um vídeo aqui no nosso canal que eu explico o que é a tensão superficial, inclusive falo da tensão superficial da água. Lá eu mostro, por exemplo, que alguns insetos conseguem ficar o quê? Conseguem ficar e andar sobre a água. Por quê? Porque a água tem uma tensão superficial relativamente alta. Porém, o mercúrio tem uma tensão superficial maior. Presta atenção nessa figura. Nessa figura você consegue visualizar uma moeda afundando na água enquanto ela fica na superfície do mercúrio. Por que que ela fica na superfície do mercúrio e afunda na água? Porque o mercúrio possui uma tensão superficial significativamente maior do que a da água, o que faz com que a moeda fique flutuando sobre o mercúrio, porém ela afunda na água, porque a tensão superficial da água não é suficientemente alta para poder reter essa moeda na superfície. Interessante, né, gente? Outra característica bastante interessante do mercúrio é a alta densidade. Você pode reparar nesse potinho que eu estou mostrando para você e você pode até fazer comparação com a mão que está segurando. Você percebe que é um potinho bem pequeno, certo? Nesse potinho a gente tem aproximadamente 250 gramas de mercúrio. Ou seja, você tem uma massa alta para um volume relativamente baixo. Isso quer dizer que nessa relação massa-volume, a densidade do mercúrio é alta, beleza? Agora, cuidado, você pode se contaminar com mercúrio. Professora, mas o mercúrio pode matar? Pode matar sim. Inclusive eu vou dar alguns casos aqui para vocês, tá? Agora, quais são as formas de contaminação do mercúrio? Bom,
As principais formas de contaminação do mercúrio são por inalação do vapor de mercúrio, por ingestão do mercúrio, ou seja, você ingerir esse mercúrio. E a terceira forma é pela pele, inclusive. Aliás, muito cuidado, gente. Eu já vi vídeos onde as pessoas brincam com o mercúrio, inclusive falam, olha, não dá nada, não acontece nada, só se você tiver algum corte e tal. Mas não é bem assim, tá? Se você buscar em alguns sites conceituados ou até em literatura, você vai observar, por exemplo, como no site do Centro de Vigilância de Saúde, que o mercúrio, ele pode sim causar uma vermelhidão, pode causar uma coceira para quem tem, por exemplo, hipersensibilidade na pele. Então, se você, mesmo que você não tenha corte, se você ficar brincando com o mercúrio ali, você pode ter alguma reação alérgica na sua pele. Então, gente, não fiquem brincando com o mercúrio em casa, belezinha? Agora, vamos ver outras formas de contaminação desse mercúrio. Agora, a ingestão, por exemplo, de mercúrio, você vai falar assim, professora, mas eu não vou ficar comendo o mercúrio, certo? mas você pode ingerir, por exemplo, peixe que esteja contaminado com mercúrio. Em 1956, muitos moradores de Minamata, no Japão, apresentaram distúrbios sensoriais nas mãos e nos pés, danos à visão e audição, apresentaram também paralisia e, em casos extremos, chegaram até à morte. Os médicos diagnosticaram que as mortes estavam ligadas a pessoas que tinham consumido muito peixe daquela região. Aí qual foi a explicação? A explicação foi que a água onde estavam esses peixes, elas tinham sido contaminadas por mercúrio por uma empresa de fertilizantes que tinha se instalado ali na região 20 anos antes. E olha, uma curiosidade, o mercúrio ele sofre bioacumulação. Significa o quê? Que peixes maiores, como por exemplo tubarão e atum, eles tendem a ter uma quantidade de mercúrio maior do que peixes pequenos. A partir desse episódio do Japão, a síndrome neurológica causada por severos sintomas de envenenamento por mercúrio é conhecida como doença de Minamata. Somente após 57 anos depois do ocorrido lá em Minamata, houve a chamada Convenção de Minamata, onde 140 países firmaram um acordo sobre o uso e a emissão de mercúrio. Uma outra fonte de contaminação de mercúrio é em cosméticos. É isso aí, gente. Cuidado, viu? Ele é bastante utilizado em cremes para clarear a pele, mas também pode ser encontrado em outras maquiagens. Professora, mas não tem um regulamento sobre isso? Muitos países impuseram leis para proibir o uso de mercúrio em cosméticos. Porém, alguns países não firmaram esse tipo de compromisso. E aí o que acontece? Hoje a gente consegue comprar cosmético online facilmente. Então, gente, cuidado onde vocês compram esses cosméticos. Em julho de 2019, uma mulher apareceu na emergência do Hospital de Sacramento, na Califórnia. A sua fala estava arrastada, ela não sentia as mãos e nem o rosto, ela não conseguia nem andar. Você imagina isso? Esta mulher entrou em coma e ficou em coma por várias semanas. Bom, aí as autoridades de saúde descobriram que ela tinha sido contaminada por mercúrio. Um mercúrio que havia sido colocado ilegalmente no creme que ela utilizava para clarear a pele. Então, bastante cuidado onde vocês compram os cosméticos de vocês. Agora, o mercúrio, inclusive, pode estar na nossa boca. Porque por mais de 100 anos, o mercúrio ele tem sido um dos principais componentes do amálgama dentário. Apesar dele representar uma ameaça mínima, embora o mercúrio presente no amálgama ele tenha uma contribuição mínima, mas mesmo assim ele ainda pode contribuir para essa acumulação de mercúrio no nosso organismo. Nesta Convenção de Minamata também foi previsto ao longo do tempo eliminar esse amálgama dentário.
Bom, professora, mas você falou que o mercúrio pode ser encontrado em termômetros, barômetros, lâmpadas fluorescentes. E se ele quebrar, o que eu faço? Bom, caso o mercúrio se espalhe, o que você vai fazer? Você vai fazer a remoção deste mercúrio com uma folha de papel ou através de uma seringa. Esse material deve ser depositado em um material inquebrável, protegido de luz e de preferência em baixa temperatura. A limpeza do local deve ser feita com água e sabão para que esse piso não retenha o mercúrio. Esses restos de materiais, eles podem ser levados à unidade básica de saúde mais próxima. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado, curtido e aprendido com este vídeo. E se você gostou, curtiu, aprendeu, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Belezinha? Até o nosso próximo vídeo.